Wenderson Silva, evangelista dedicado na Assembleia de Deus São Francisco, é uma inspiração na fé e serviço. Casado há 9 anos com Tamires Silva, um pai amoroso de 2 filhos. Além de seu ministério, atua como gerente na distribuidora evangélica Ômega, conectando fé e conhecimento. Evangelista Wenderson Silva, comprometido com a família, a fé e o crescimento espiritual. Aqui, agora, na Conferência de Carnaval, o poder de um decreto. Aleluias! Que isso, varão? Queridos, recebam todos a paz do Senhor, amém? Porque o Senhor é bom e infinita é a sua misericórdia. Que atmosfera maravilhosa, que presença de Deus. Fico feliz em mais uma vez ter a honra de estar entre vocês, né? Visto e vendo o que Deus está fazendo por intermédio de vocês, o nosso coração se alegra, até porque nós somos a junção de uma igreja só, e ver a IBCC romper é ver o reino de Deus ganhar e o inferno perder, amém? Deus abençoe o pastor Jonathan, que Deus continue te prosperando, fortalecendo a sua casa, a sua família, amém? Essa igreja maravilhosa. Quantos estão felizes? Diga graças a Deus. Eu fiquei tão feliz quando ele falou o que Deus falou com ele enquanto ele orava, porque enquanto Deus direcionava ele na oração, era como se Deus estivesse falando com ele, e no ato da intercessão o céu se comunicava com ele. E enquanto eu orava ao Senhor também pela manhã no monte, eu era confirmado a respeito do que falar nessa manhã. E adivinha o que Deus falou comigo? Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 7. Enquanto você localiza, eu trago um abraço da minha princesa, da nossa casa, os nossos filhos. Feriado, alguns parentes chegam sem avisar. Que isso? Convidei para vir para a igreja, mas eles tinham outros afazeres depois disso. Mas fica aquela organização para a esposa depois. Mas ela está de lá intercedendo. Mandei mensagem dizendo que tinha chegado. E ela disse: Deus seja louvado, estou daqui orando. Quero louvar a Deus pela vida do Artuzão. O Artuzão está ali. Deus abençoe, meu filho. Essa equipe maravilhosa. Deus abençoe todos vocês. Salomão do Reggae está ali. Que isso, varão? Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Prazer rever minha amiga Kathleen, seu muito digníssimo esposo. São lá da Nações, Alcançando as Nações. Deus, deixa aqui meu abraço ao seu pastor. Deus abençoe vocês, amém? São bênção de Deus também, pastor Jonathan. Canta que é uma beleza ela, viu? Juízes capítulo 6, versículo de número 7. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: me espera, porque eu vou também. Diz assim o texto: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulseis diante de vós, e eu vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, abisraelita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: vai nesta tua força
e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Diga comigo: em tempos de crise. Mais forte, diga: em tempos de crise haverá um decreto da parte de Deus. Diga: na crise você não para, você só cresce. Diga: na crise você não regride, você só prospera. Diga: quando ninguém não tiver oferta para dar, haverá oferta em suas mãos, haverá entrega em suas mãos, haverá adoração em suas mãos, porque o decreto de Deus não cairá por terra. Se você acredita nesta palavra, desocupa uma das suas mãos e faz o barulho que o diabo não gosta, porque eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Aleluia. Vocês conhecem essa história bem mais do que eu, conhecem essa história com muito mais intensidade do que eu. Só que por trás desta história existem alguns cenários de crises, pelos quais eu quero construir um pensamento com vocês nesta noite muito importante. Olhar para o tempo dos juízes é de uma forma bem expressiva e categoricamente olhar um povo que deveria estar acertando, porém está falhando. Há quem diga que Josué cometeu um deslize por não preparar uma sucessividade no trono, ou na direção, melhor dizendo, da nação de Israel. Porém, já com seus olhos tenros, Josué, ao terminar as suas instruções, ele deixou bem claro à nação de Israel de que eles se perderiam e que eles adorariam a outros deuses. Porém, Josué deixou bem claro: eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. O livro dos Juízes é um dos livros mais fantásticos do Antigo Testamento. E por mais que você não caracterize pelos efeitos que sucede, eu consigo caracterizar por uma questão importante: é que independente do declínio do seu povo, Deus não abandonou a sua nação por causa de um decreto estabelecido a um homem cujo seu nome é Abrão, que da terra de Ur dos Caldeus recebe uma profecia de que o povo que viesse dele seria uma grande nação, e que as pessoas que abençoassem seu povo seriam abençoadas, porém as pessoas que amaldiçoassem o seu povo de fato seriam amaldiçoadas. Este povo está vivendo uma sucessividade de pejorativo da parte de Deus. Deus está permitindo a nação cair constantemente na mão de seus inimigos. E estas opressões são opressões que têm uma durabilidade bastante extensa: 8 anos, 7 anos e até 20 anos. Só que Deus tem uma palavra de decreto de que não iria perder o seu povo, mas precisa tratar o seu povo para que o seu povo compreenda que a Ele é dada toda a adoração, que a Ele é dada toda a entrega e que a Ele é dada toda a devoção. Dentre o livro dos Juízes, pelo menos vamos observar 15 líderes
aqueles que se levantam da parte de Deus para livrar o povo da opressão de seus inimigos, porque constantemente vamos observar na história e dentro deste contexto político histórico que constantemente o povo está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, e toda vez que eles tomam essas decisões, Deus permite nações vizinhas tomar este povo a cativo. Quando não tomam a cativo, eles saqueiam e levam o que é do povo de Deus. Porém, o período pelo qual Gideão está inserido é um dos períodos mais drásticos. Por quê? Porque junto com a opressão vai estabelecer um tempo chamado crise, porque os inimigos terríveis aqui os midianitas. E detalhe, os midianitas, eles não se satisfazem só com o fato de levar pessoas a cativo. A sua ideia central é parar o que está crescendo da parte de Deus para com o seu povo. Então, quando eles entram, eles não estão só preocupados em levar mulheres e em levar crianças oprimidas. O seu desejo maior é parar o que está crescendo, é destruir o que está prosperando, é paralisar o que está subindo. E é nesse momento que Deus precisa provar a Israel que ele não perdeu a rédea, porque Deus não tem o controle, Deus é o controle. Deus não tem a direção, Deus é a direção. E por mais que pareça estar saindo fora da lógica, por trás de todo o acontecimento que não queríamos viver, existe uma direção permissiva da parte de Deus. E ainda que no cenário chamado história pareça não houver resultado ou haver resultado, pode esperar que lá Deus irá se manifestar. E como em toda a história do tempo dos juízes, aqui não é diferente. Só que para a libertação, Deus precisa de duas coisas: o clamor de quem errou e alguém que esteja na brecha para libertar quem está preso. Vou repetir: em todo tempo de crise, aonde Deus quer trazer libertação, Deus precisa de dois públicos. Primeiro, o clamor de quem está arrependido pelas escolhas erradas, e a brecha de alguém que está pronto para ser uma ferramenta de Deus. Só que tem um porém, é que nem sempre quem está na brecha para Deus usar, imagina que Deus o usará para momentos específicos como esse. Porque a Bíblia diz que Deus vai permitir os midianitas e os amalequitas que se reúnem junto saquear o povo de Deus. É interessante, porque a expressão que a Bíblia utiliza é como chuva de gafanhotos. E já percebeu que gafanhoto adora consumir aquilo que está crescendo? Gafanhoto não mexe com coisa parada, gafanhoto não consome horta estragada, gafanhoto não tem prazer naquilo que não tem vida. O maior prazer do gafanhoto é devorar o que tem vida, é devorar o que está crescendo, é devorar o que está prosperando. E eu não sei se você já percebeu, o diabo adora parar o que está crescendo da parte de Deus. Vamos de Bíblia. Quando o faraó percebeu que o povo estava crescendo, ele disse assim: precisamos parar o crescimento. Isso é pensamento de gafanhoto. Por quê? Porque o que está crescendo pode crescer tanto, mais tanto, mais tanto, a ponto de ser um motivo de ficarmos com medo. Só que dentro do Egito havia um decreto, não para Faraó, mas para o povo de Deus. O historiador disse, e não citarei o nome por questões de ética, ele disse que um escriba já havia lido para Faraó que no meio dos hebreus se levantaria um libertador. Qual é o decreto? A opressão veio, a prisão veio, mas existe uma profecia de que o cativeiro não é para sempre.
de que o tempo de crise não é para sempre, de que as correntes nos braços não são para sempre. Eu não sei quem vai pegar, mas só para me começar a pregar nesta noite, eu vim dizer que nada daquilo que o diabo exerce contra você dura para sempre, porque sempre aonde o diabo trabalha para parar o que está crescendo, existe um decreto de Deus. E eu não sei quem vai pegar, mas toda vez que Faraó se levanta, tem um Moisés nascendo, tem um Moisés crescendo e tem um Moisés na e não é diferente. Só que olha para cá, o hebreu e o judeu, o israelita vive daquilo que planta. E aqui eu começo a pregar. Só que se não tem colheita, não tem comida. Eu não sei quem vai pegar. Se não tem colheita, não tem oferta. Ai. Se não tem colheita, não tem entrega. Sabe por quê? Porque a adoração do hebreu é uma adoração costumeira. Tira da horta e entrega no altar. Tira da horta e entrega no altar. Só que tem um porém, é que a crise chegou, porque os inimigos levaram tudo. Só que lá vai uma palavra: eles não levaram tudo, eles levaram quase tudo. Ah, você não pegou. Eles não saquearam tudo, eles saquearam quase tudo, porque o texto sagrado diz que de repente, no capítulo 6, o povo percebe que a crise chegou. E o que eles fazem? Não vão para a rede social, não coloca se sentindo triste no Face. A Bíblia diz: e o povo clamou ao Senhor. Ah, você não pegou? E o povo clamou ao Senhor. Vale uma palavra para quem veio na IBCC. Sabe por que a gente não foi pro carnaval? Sabe por que a gente não foi pro mundo? O cenário é de crise, mas a gente preferiu clamar. Ou levanta uma das duas mãos. Eu acabei de receber uma informação. Nessa conferência do decreto de Deus, vale uma palavra. Você clama e Deus responde. Você clama e Deus responde. Cata a mão de um crente que está do seu lado. Cata a mão de um crente. Catar na mão é termômetro espiritual. Ou se eu não gosto disso, tem problema não. Pega do mesmo jeito. Dá uma chacoalhada nele, pelo amor de Deus. Chacoalha bem forte, diga para ele: Deus te trouxe aqui para te dar uma chacoalhada hoje. Diga para ele: apertou, a crise bateu, o dinheiro acabou, mas não tem problema, é só clamar. É só clamar. Eu tenho um recado para os pregadores da ira. Tem momento que Deus não quer derramar juízo, Ele só está esperando um clamor. Ah, você não pegou? Tem momento que Deus não quer derramar fogo do céu, Ele só está esperando um clamor. Tem momento que Deus não quer acabar com a família, Ele só está esperando um clamor. O texto diz que quando o povo clamou, um profeta se levantou. Se eles não pegar agora, Arthur, puro lá, porque o negócio começa agora. Enquanto o profeta está profetizando, o anjo saiu daqui e desceu na eira. Ai, 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 ai. Pode ler o capítulo 6. O profeta está entendendo, entregando a mensagem, e o anjo desceu e foi aonde Gideão estava. Ele foi no lagar. Foi na onde? No lagar. Foi aonde? Quando ele chegou lá, ele ficou assustado com o que viu. Diga: por que, pregador? Enquanto está todo mundo desanimado na cidade,
Eu não sei quem vai pegar. Enquanto tá todo mundo atacando o presidente na internet, eu não sei quem vai pegar. Enquanto tá todo mundo reclamando da crise, enquanto todo mundo tá reclamando do salário, o anjo desceu no lagar. Gideão não tá prostrado, Gideão não tá chorando, Gideão não tá triste. O anjo olhou para ele e adivinha o que ele tá fazendo? Malhando trigo, trabalhando. Quer ver o diabo ficar te esperando? É o diabo levantar para te parar e você dizer: tô pregando, tô cantando, tô profetizando. Eu não sei se você veio aqui, mas eu dou um recado: se a pandemia não parou em BCC, dá pra nascer a crise. Oh meu Deus, alguém ficou de pé lá atrás. Alguém ficou de pé lá atrás. Eu tenho um recado pro diabo. Uma geração de Gideão se levantou. Vou falar uma verdade. Sabe por que tem muita gente começando e parando? Sabe por quê? É porque a gente ora tanto pelo sucesso, mas esquece que quanto maior a subida, mais é a força do vento. Eu sei que tem uma galerinha que já foi no Legendários aqui. Se não tiver, vai, porque o Negrão tá pronto pra ir também, é? Eu não sou religioso, não. Aonde eu ver que Deus tá no negócio, eu tô colado. Esse negócio de dizer que eu sou da igreja tal, esse negócio não pega comigo, não. Eu sou da onde Jesus estiver. Aí o Negrão tá junto. E olha pra cá, eu percebi uma coisa quando eu subi lá na Serra da Piedade, que a força do vento aqui embaixo é uma, mas a força do vento lá em cima é outra. Sabe por que tem muita gente que chega lá em cima e não dá conta? É porque esquece que junto com a subida tem a força do vento que cresce. O ensino aí, eu tenho um recado da parte de Deus para você hoje. O decreto é: quando começar a crescer, o diabo vai intensificar a luta, mas não tem problema não. Toda vez que ele olhar para você, ele vai ficar de boca aberta. Sabe por quê? Porque o cenário da sua história vai ser um anjo na entrada e você trabalhando, um anjo na porta e você pregando, um anjo na porta e você orando, um anjo na IBCC e você adorando. Porque o anjo já vem com uma mensagem para ele. E qual é a mensagem? Varão valoroso, Deus te escolheu. Se eles não pegar agora, eu pulo aí. Deus tem uma obra com você, Negrão. Peraí, obra comigo? Se o Senhor é com a gente, por que o Senhor está permitindo isso tudo acontecer? Quem está respondendo Deus do jeito que está respondendo, não é que tem moral para falar, mas enquanto todo mundo parou e entregou o ministério, ele está trabalhando. E não é que ele tem moral, mas Deus vai escutar o que ele está dizendo. Porque se tem uma coisa que Deus faz questão de parar para ouvir, é gente que continua trabalhando enquanto muitos estão abandonando, enquanto muita gente está parando. Sabe por que tem uma galerinha aí depressiva com as igrejas da parede preta? Porque vocês estão fazendo um trabalho que muita gente parou de fazer. Vocês estão abraçando muita gente que as igrejas religiosas estão expulsando. Aí eles estão ficando desesperados com as igrejas novas que estão chegando. Ei, eu estou pregando, eu prego em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque a raiva do diabo é ver que muita gente aposentou, mas ainda tem uma geração de Gideão. E olha pra cá, porque o segredo, escura, não é Gideão trabalhar. O segredo é que o ambiente que ele trabalha não combina com o ofício que ele tem. Diga para quem está do seu lado: quando você tiver um decreto da parte de Deus,
Se o cenário não tiver nada a ver com o que você precisa, diga para ele: vai assim do mesmo jeito. Diga para ele: trabalha do mesmo jeito, exerce do mesmo jeito. Porque a raiva do diabo é pensar que você vai parar, e quando olhar para você, lá está você adorando, lá está você pregando, lá está você profetizando, lá está você pagando o preço. Ei, Gideão está malhando trigo na onde, gente? Só que Lagar não é lugar de malhar trigo. Lugar de malhar trigo é na eira. Lagar é um tanque cavado na rocha, aonde a pessoa vem, ela pisa na uva para extrair o vinho, sim ou não? E lagar, e trigo é na eira. Como que funciona? O boi debulha, pastor, e quando o boi debulha, é um espaço aberto. O vento bate. Quando o vento bate, quem é palha vai embora. Quem é trigo? O Anderson, eu não peguei. Eu já vi tanta gente começar e parar. Mas quando o vento bateu, parou de pregar, parou de cantar, parou de profetizar, parou de servir culto. Só que eu tenho um decreto da parte de Deus para Justinópolis aqui nessa noite. Eu tenho um decreto da parte de Deus para IBCC aqui nessa noite. Você não é uma geração de vento, de palha, que o vento bate e você some. Você é uma geração de trigo, que aceita ser prensado, mas vira azeite. Aceita ser amassado, mas vira azeite. Ô Anderson, eu não peguei. Eu tenho uma palavra para alguém. Deus vai te amassar, mas você vai ficar no ponto certo. Deus vai te amassar, mas você vai ficar do jeito que Deus quer. É melhor ser amassado por Deus e ficar pronto, do que não aceitar estar na mão de Deus e viver de qualquer jeito. O decreto de Deus para alguém é: trabalhe que Deus cuida. Olha para mim, eu sempre erro essa água, né? Quando ele olha para Gideão, quando ele observa Gideão, Gideão está o que, gente? Malhando trigo no... Quando o anjo se apresenta a Gideão e diz que ele é um varão valoroso, o que é que ele faz? Espera aí, vai embora não, me espera aqui. Por quê? Estou indo buscar uma oferta para você. Se não pegar, eu paro agora. Peraí, se Israel está vivendo um tempo de crise, da onde que Gideão está tirando oferta? Se Israel está vivendo um tempo de crise, da onde Gideão está tirando entrega? Se Israel está vivendo um tempo de crise, da onde Gideão está oferecendo uma adoração? É porque enquanto estava todo mundo entregue nas mãos dos midianitas, Gideão estava trabalhando. Eu não sei quem vai pegar, mas quem trabalha em tempo de crise sempre vai ter oferta para entregar. Oh meu Deus, levanta uma das tuas mãos. Eu não sei o que o diabo fez na tua vida de 2024, mas de uma coisa eu tô certo: prepara, porque o ano de 2025 Deus vai te dar muita oferta para entregar. Você vai ter muita coisa para entregar: adoração, oferta, jejum, sacrifício. E eu tenho um recado pro diabo: o decreto dele é: a crise vai tomar conta da tua vida, mas o decreto de Deus é: vai ter oferta para dar, vai ter oferta para entregar, vai ter. Eu não sou disso, então se eu fosse você eu pegava. Escuta, prepara, porque Deus vai mudar o teu cenário financeiro esse ano. Prepara, porque Deus vai mudar a lógica da tua casa esse ano. E para dizer que eu não combinei com o pastor, ele só me chamou para pregar, mas eu estava certo do que Deus falou comigo. Mas quando ele liberou, fiquei mais certo ainda. Eu tenho dificuldade com essas coisas, mas quando Deus me dá uma entrega, lá
vai para alguém. O altar não fica devendo nada para ninguém. Gideão, se todo mundo parou na crise e você continuou construindo, prepara para o tempo da colheita. E quem está dizendo não sou eu, é o anjo que disse: varão valoroso. Escuta aí o caminho para encerrar. Quando Gideão voltou com a oferta e entregou, o anjo tocou na ponta do altar e recebeu. Sim ou não? Eu preciso lembrar que isso aqui não é um anjo, isso aqui é Deus. Deus se manifesta de uma forma teofânica. Então Deus recebe a entrega de Gideão. E depois que Deus recebe a entrega de Gideão, Deus sobe. Deus o quê? Só que antes dele subir, ele lembra para Gideão uma coisa. O quê? Você pensa que está só trabalhando para sobreviver, mas a verdade é que eu estava te treinando. Olha, quando Deus falou isso aqui comigo, eu preciso ser menos pentecostal para aplicar isso aqui. Eu fiquei meio que encabulado. Sabe por quê? Vou te explicar. Porque Gideão não sabia que Deus se manifestaria. O fato dele estar trabalhando é para não deixar a crise paralisar o que ele carrega por dentro, e para não deixar a sua família posteriormente sofrer. Até porque a crise não avisa quando chega, ela só vem. Sim ou não? Sim ou não, gente? Só que Gideão é alguém que não se entrega para o cenário, porque reconhece, primeiro, que o Deus que ele serve não é qualquer Deus, e segundo, que não é o ambiente que faz quem eu sou, mas é quem eu sou que faz aquilo que o ambiente é. Se o ambiente onde ele está é para amassar uva, ele não está se importando. Sabe por quê? Porque quem carrega decreto de Deus, até ambientes desproporcionais vira ambiente de trabalho. É por isso que isso aqui poderia ser um depósito de bebida, poderia ser uma danceteria, poderia ser uma boate, mas é a casa de Deus. Sabe por quê? Porque enquanto a crise está batendo na porta, Deus está plantando igreja, Deus está ampliando horizontes. E Justinópolis, que fique sabendo, uma geração de Gideão se levantou na IBCC com oferta para dar, com adoração para entregar e libertação. Diga para quem está do seu lado: já que você trabalhou na crise, diga para ele: prepara a oferta para comprar mais cadeira, prepara a oferta para ajudar mais famílias, prepara a oferta para colocar um ar-condicionado, pelo amor de Deus. Diga para ele: prepara a oferta para sustentar a casa de Deus, porque enquanto tem midianita saqueando o que é do povo, Gideão está prosperando. Oh meu Deus, eu acho que você não pegou. Tem gente que só que tem um porém. Vou falar, Jesus, calma aí. Você lembra que eu disse que quanto mais você cresce, mais a força do vento aumenta? Que Deus foge às costas dele. Porque na hora que a galera que reclama do governo começar a ver gente subindo aqui e dizer: Deus me deu a casa própria, jovem casando e dizendo: Deus me deu apartamento, eu acho que você já foi embora. Uai, Wenderson, vai ficar pregando bênção? E quem disse que Deus não é Deus da bênção? Você está tão acostumado a tomar paulada aí fora que acha que Deus não abençoa ninguém mais. Então quer dizer que a galera veste tapa sexy para ir dançar pro capeta, e eu não posso crer no Deus que me prospera. Recebe se você quiser, mas você poderia estar no carnaval, você poderia estar no mundo, você poderia estar dançando, mas enquanto a crise está lá fora, você está aqui trabalhando. Então prepara, porque Deus não mandou o anjo, ele desceu pessoalmente para dizer: Gideão, eu quero ver a tua oferta. O que você trouxe, Gideão? Entrega. Escuta, eu encerro. Olha, Gideão, eu sou com
contigo. Eu que, gente? Eu sou contigo. Sabe por que eu te fiz trabalhar num tempo de crise? Por quê? Porque eu vou te usar para libertar quem ainda está vivendo nessa crise. Olha para cá. Qual é a crise que nós estamos vivendo hoje? Diga: emocional. Diga: na mente. Diga: nas ideias. Baixinho. Em Lucas capítulo de número 8, eu encerro agora. Jesus acabou de pegar o barco e está indo para o outro lado. Está indo para onde, gente? Marcos diz que junto com ele vem outros barquinhos. Se eles não pegar, não pega mais. Quando eles entraram no barquinho, subiu no plural, sim ou não? Só que João diz no capítulo de número 1 que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era. Não sei se foi da ortobon ou da ortoclin, mas o homem fez algo que nunca fez. Ele pegou um travesseiro e deitou para dormir. Como pode ele ter paz para dormir sabendo da tempestade que está vindo? É porque Jesus primeiro precisava tratar duas coisas: a fé de quem diz que é discípulo e aquilo que ele ia encontrar em Gadara, sim ou não? Quando a tempestade bateu no barco, os discípulos não souberam lidar com a tempestade. O que eles fizeram? Foram acordar Jesus. Foram o que, gente? Jesus levantou e disse: homens de pequena fé. O que Jesus fez? Tratou aquilo que eles não tiveram condição de tratar e depois tratou eles. Só que o texto diz que quando chegou em Gadara, diz a Bíblia, e ele desceu do barco. Espera aí, porque ele aqui é singular. Se ele subiu no plural, por que na hora de descer ele desceu no singular? Sabe por quê? Tem hora que Jesus dá uma falsa sensação de que se ausentou para ver o que a gente faz com aquilo que aprendeu com ele. Olha para cá. Então o que Jesus precisava fazer? Com que os discípulos compreendessem que Gadara não era mais um culto normal. Gadara era um nível mais alto. Então o que ele faz? Primeiro ele descansa, porque nem sempre subir de nível será de uma forma espalhafatosa, será descansando em Deus. E segundo, porque ele precisava ensinar os seus discípulos a lidar com tempestade. Como os discípulos não conseguem lidar com a tempestade, o que ele faz? Desce do barco só. Por quê? Porque quem não está pronto para lidar com tempestades nunca estará pronto para libertar alguém. Então olha para cá. Eu vim dizer que a força do vento aumentou, mas você precisa resistir a essa crise. Sabe por quê? Porque o decreto de Deus não é o término da sua família. O decreto de Deus não é o término do seu casamento. O decreto de Deus não é seu filho com uma pistola na cintura sendo conhecido pelo maior matador de Justinópolis. Não, o decreto de Deus é o mesmo de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Alguém ficou de pé lá atrás, a galera levantou a mão. Então vale uma palavra para quem tem mão levantada e glória para dar. Prepara, porque o ano de 2025 você vai vencer o vento e vai prosperar na crise. Você vai vencer a tempestade e vai ter oferta para dar. Deus vai receber a sua oferta e vai te usar para libertar alguém. Fica de pé. Ele é macalamanagasu minerai. A voz do negrão está meio cansada, mas eu já vou encerrar. Oh meu Deus do céu, Senhor, me reveste aqui nessa noite, porque o Espírito Santo acabou de me dar um recado. Ele disse assim para mim: Wenderson, diga nesta noite que é tempo de crises caírem por terra aqui hoje. Crise emocional, crise na área financeira, crise no casamento. Deus te trouxe aqui com uma resposta. Eu vim deixar só a cereja do bolo. Amanhã tem mais, mas vale uma palavra profética. Avisa pro diabo que é você que Deus vai usar. Sabe por quê? Eu encerro. 4 minutos eu encerro. Vai pra cá. Você sabia que o que Deus fez na vida de Terá, de Abraão, não era para Abraão, era para Terá? O Wenderson, olha a heresia, olha para mim, bem baixinho, e eu encerro, e a gente sobe o nível. Quando um dos filhos de Terá morreu na terra de Ur dos Caldeus, cujo nome é Arã, o que ele disse? Chega, vamos embora para Canaã. Para onde? Para onde? O endereço que ele escolheu foi o certo. Diga para quem está ao seu lado, ele escolheu o endereço certo.
Porque Canaã é uma terra que mana leite e mel. O mel não é o mel de abelha, é mel de tâmaras. Então a escolha do destino dele é certa. Só que olha para cá. Quando ele está no meio do caminho, o texto diz que ele vê uma terra. Adivinha qual é o nome da terra? Arã. O mesmo nome do filho que ele perdeu. O que ele faz? Por não saber lidar com aquilo que perdeu no passado, ele se apega em um ambiente que não era para estar. O que ele faz? Vamos habitar aqui mesmo. Por quê? Porque o diabo é especialista em paralisar quem está indo de encontro ao propósito de Deus. Esse é o trabalho midianita, gafanhoto, parar o que está crescendo. Por quê? No tempo de crise, Deus deu um destino para Arã. Qual é o destino? Diga, Canaã. Só que ele olhou para a terra, e a terra tem o mesmo nome do filho que ele perdeu. Então ele disse, vamos ficar aqui. Só que dentro da casa de Terá, Deus vai encontrar alguém. Quem é o nome dele? Se eles não pegar, já me bloqueia. Diga, Abrão. Diga, Abrão. Diga, Wenderson. Aonde você quer chegar? Quando Deus começa uma obra e o diabo para ela na vida dos teus pais, Deus olha do céu e diz, não tem problema. Já que parou em Terá, eu continuo em Abrão. Abrão, sai da sua terra. Ai, eu senti o espinho. Oi, meu Deus, a minha espinha. Oh, meu Deus do céu, que graça. Sabe por quê? Porque a raiva do diabo é essa. É ver que parou na vida de alguém e ver Deus continuar na vida de outro. Olha pra cá, eu vou falar baixinho. Sabe o que é depressão de uma forma sintetizada? É viver com o fardo daquilo que não foi resolvido no passado. Sabe o que é crise de ansiedade de uma forma simples? É viver carregado por um fardo daquilo que não chegou ainda para resolver. O Edson, eu não peguei. Eu não sei como foi a vida dos Terá, seu pai. Eu não sei como a vida foi a vida do Terá, sua mãe. Mas de uma coisa eu sei: com você, Abraão, vai ser diferente. Por quê? Porque esse é o decreto de Deus. Se não deu certo na vida da avó, vai dar certo na vida do pai. Se não der certo na vida do pai, vai dar certo na vida do filho. Se não deu certo na vida do filho, vai dar certo na vida do neto. Se não deu certo na vida do neto, vai dar certo na vida do bisneto. Mas de uma coisa eu sei: o decreto está de pé. O decreto está de pé. O decreto. Levanta as tuas mãos agora. Um tempo novo chegou. Um tempo novo chegou. Segura. Você de boné branco aí atrás, levante suas mãos. Assim diz o Senhor para você hoje: o que deu errado na vida dos teus pais não dará errado na sua vida. Sabe por que você não morreu? Porque o decreto de Deus está estabelecido sobre a tua casa. Sabe por que você está aqui hoje? Porque enquanto todo mundo naquela família está desistindo de casamento, de relacionamento, aqui está você. Eu te vi chorando aquele dia. Eu te vi chorando dentro daquele quarto e disse: Deus, eu vou perder o que é meu. Mas Deus se levantou da eternidade e Ele disse para mim: Wenderson, diga para ele que eu estava com ele naquele dia. Diga para ele que o que o diabo fez na vida do pai não vai fazer na vida dele. Essa ausência de paternidade não será ausência de paternidade na vida dos seus. Prepara, porque assim diz o Senhor: um tempo novo chega para tua casa hoje. Vai, Abraão. Vai, Abraão. Dá um abraço nele. Dá um abraço nele. Vou passar para o pastor John. Escuta enquanto você está recebendo esse abraço. Até o abraço que te faltou na infância, o Espírito Santo está te dando agora.
porque escolhas da sua vida definiram os seus destinos. Mas Deus trouxe você aqui hoje para dizer: só que tem um decreto do céu para a tua história. Eu vou levantar você dessa situação, porque tem muito mais para Deus fazer através da sua história. Prepara para contar testemunho, porque eu vi você olhando na internet um carro branco, e assim diz o Senhor: para saber que eu sou teu pai, eu começo algo em 2025. A honra vai chegar. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego. Segura. Eu não preciso emocionar, porque eu tenho Bíblia na minha alma. Mas Deus falou comigo que um tempo próspero está chegando para essa igreja. Sabe o que Deus disse para mim, pastor Jonathan? Tem hora que a flecha tem que ser puxada para trás, porque o que define o alvo, onde ela vai apontar, é o quanto o arqueiro puxa ela para trás. E é por isso que Deus está te puxando e está doendo. É por isso que Deus está te puxando e tem gente indo embora. É por isso que Deus está te puxando e tem gente que não está compreendendo. Mas assim diz o Senhor: o jeito que eu te coloquei como liderança é diferente de muitos. Então deixa os fariseus bater, deixa os fariseus falar, porque assim diz o Senhor: continua malhando o trigo, porque eu vou libertar Jutinópolis, diz o Senhor. Solte a tua voz e cante, vai lá e BCC. Eu te entrego tudo. Aleluia. E para a Síria, para a banha. Eu te entrego tudo. Meu amado, receba tudo. Uma vez mais, levante as tuas mãos aos céus e diga: é com toda a nossa alma. Segura aí. Quem está abençoado, levanta a mão glorificando. Quem recebeu da parte dos céus aqui, levanta a mão mais alto que você puder na noite de hoje, e dá o glória mais alto que você pode hoje ainda. Como Deus usa a vida desse homem. Ele pregou aqui, pode abaixar a mão que nós vamos terminar nessa unção. Há um tempo atrás, me parece a primeira vez, Deus levou esse homem lá em 2018. Deus levou esse homem lá em 2019. 2019 foi o ano da nossa crise ministerial. Final de 2019, a IBCC nasce no meio da crise para a glória do Senhor Jesus. E hoje Deus usa esse homem na palavra para testificar o que Deus falava comigo na tarde de hoje, e eu falava com Deus, porque eu estou focado. Nada vai tirar o meu foco esse ano, no nome de Jesus. Você vai prosperar em nome de Jesus. É o que Deus colocou no meu coração, e eu tenho experiência com isso. Ele vem e traz essa mensagem do céu. Quem entendeu essa mensagem do céu para a sua vida? Quem entendeu, que testificou o que Deus falou comigo hoje, levanta a mão glorificando o nome do Senhor. Aí ele vem e fala: Deus te levanta para pastorear de uma forma diferente. Não perca o foco, continue. Sábado eu e minha esposa em uma visita, conversando que é a visão IBCC, e percebendo o quanto muitas pessoas ficam assim, até perguntando: será que é a igreja mesmo isso aí?
Essa visão de reino, de pastoreio, aqueles questionamentos que vem de fora, que vem de dentro. Mas como pode tal? Mas é isso mesmo, porque o modelo de pastoreio desta igreja, do que eu conheço, não existe igual. Ele realmente é diferente de todos que eu conheço. Porque quando começamos aqui, eu falei: Senhor, tudo será diferente. E hoje vem a palavra. Pastora Cislene, estamos mais firmes do que nunca, do que Deus colocou no nosso coração. Não vamos retroceder, porque fiel é aquele que prometeu. E levante a sua mão, porque eu vou liberar para a sua vida. Se ele prometeu para mim que é pastor, sabe quem vai receber? É você que está junto comigo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então não tenha medo, não tenha insegurança. Entrega totalmente, totalmente Eu te ao Senhor. Não tenha medo. Meu Deus do céu!